Ela é irmã da Gabriela Rocha, para os irmãos que não conhecem. Está conosco também o Carlos, pai do Carlos, dá um sinalzinho assim, esse simpático carioca, muito bacana tê-lo aqui. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de vê-lo e a amizade é muito, muito boa já. Deus abençoe a sua vida e um dia irei em Teresópolis. Glória a Deus. E também está conosco a nossa irmã Rafaela está ali, Deus abençoe Rafaela, sua vida, amém? E uma família linda que chegou aqui, são eles, Angélica, João Pedro e Wesley, está ali, dá um sinalzinho, Deus abençoe. Se não estou enganado, são convidados do Carlos, né? Sim. São amigos do Carlos. Deus abençoe a vida de vocês. O Carlos é um querido aqui, então vocês são gente boa, porque são amigos dele, amém? Deus abençoe a vida dessa família. Glória a Jesus. E também está conosco a nossa irmã Josenita. Irmã Josenita, que é vizinha dessa serva de Deus aqui, que parece que está com frio. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Aqui é a sua casa, Deus abençoe em nome de Jesus. Amados, vamos ler a palavra de Deus. Eu estou relutando com Deus aqui sobre algo que eu gostaria de compartilhar com os amados, e faremos isso lendo Gênesis. Ok. Livro de Gênesis, ou livro do Gênesis, capítulo de número 22. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Nós vamos ler. Antes da leitura de Gênesis 22, eu quero fazer mais um aviso, ou rápidos avisos, e quero fazer mais uma oração, amém? E aí entraremos na palavra. Os avisos que tenho a fazer são: na terça-feira nós iniciamos aqui, semana passada, o nosso curso básico em teologia. São 9 meses de curso. Então os irmãos que quiserem conhecer mais a palavra de Deus, se estiverem disponíveis para isso, estamos aqui toda terça-feira a partir das 20 horas, das 20 horas às 21 horas e 30 minutos. Estamos aqui debruçados semanalmente sobre a palavra de Deus por 1h30. Então quem quiser aprender mais a palavra de Deus, já com material didático incluso, os irmãos venham e participem conosco. Eu não sei o que é teologia, como é esse negócio, então venha fazer um test drive aqui na terça-feira, uma aula gratuita, amém? Só a primeira que é gratuita, depois você paga. Ok? Vai que gosta e quer ficar aí, né? Brincadeira, mas estão convidados, amém? E os irmãos que já fizeram teologia conosco, tem um bom grupo, estamos fazendo o curso avançado de teologia, que é na quarta-feira, amém? Quinta-feira também é o nosso culto. Nosso culto começa às 7h30, os irmãos que querem e podem vir para orar ao Senhor, às 8 horas em ponto, iniciamos nosso culto de quinta-feira, ok? Aproveitando ainda nessa sessão de avisos, eu quero agradecer. A semana passada eu fiz um agradecimento meio tosco aqui, terminamos o nosso painel aqui, que a gente queria gravar os cultos, e a semana passada eu esqueci de um irmão que nos ajudou bastante aqui, que foi o nosso irmão, o filho da irmã Marisita. Ele tem um nome estrangeiro. Fala o nome aí dele. Jaidson. Mas é difícil de escrever também esse nome, tá? Deus abençoe a sua vida, brigadão, tá? Eu esqueci, minha mulher ficou brava comigo com razão. Falou: como é que o irmão trabalha a tarde inteira e você esquece de falar do irmão? Me perdoa, querido, Deus abençoe a vida de vocês. Você me ajudou, Carlos, pastor Ezequias, e eu. Lógico que eu fiz mais, né? Eu era engenheiro, eu mandava. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e obrigado a todos que nos ajudaram cooperando com esse painel aqui, que não ficou tão barato, mas os irmãos fizeram isso com as vossas ofertas, amém? Nós vamos fazer uma pequena oração,
E nessa oração, eu gostaria especificamente que nós orássemos por um amigo. Ele não vai poder ficar até o final, ele vai viajar, ele não pode chegar muito tarde lá. Sabe como que é Rio de Janeiro, não pode chegar muito tarde. Os cariocas não gostam que eu fale isso, mas e ele não vai querer ir à noite, então ele vai agora de manhã. Ele passou aqui para dar um abraço em todos nós e participar um pouquinho do louvor, e daqui a pouquinho ele está indo embora. A gente vai orar pelo pai do Carlos, que é o irmão Carlos. Fique de pé a igreja inteira. Vamos orar por esse servo de Deus, que ele está pegando a estrada com um amigo daqui a pouquinho, tá bom? Glória a Deus. Se quiser vir aqui, melhor ainda. Pelo menos a igreja vê como teu pai é baixinho e moderninho. Estenda suas mãos, vamos abençoá-lo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida do seu filho, que daqui a pouco vai fazer uma viagem. Foi muito boa a estada dele aqui, revendo os seus filhos. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor o acompanhe nessa viagem que ele fará daqui a pouco com o seu amigo. Proteja-o, guarde-o em tudo, faça com que ele chegue bem naquela cidade e que o teu bom nome possa abraçá-los durante essa viagem. Nós te pedimos sobre ele a tua bênção e como igreja profetizamos vitória nessa viagem para a glória do teu nome. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Podeis tomar assento e agora sim, leiamos a palavra em Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis 22. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E aconteceu que, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Abraão se levantou pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Era longe. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos, no plural, a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém, amém, amém. Somente esse texto, esses 14, esses
14 versículos da palavra do Senhor. O que quero compartilhar com os amados hoje aqui é sobre esse ritual de passagem, é assim que eu vou chamá-lo, tá? Um ritual de passagem. Nesse ritual de passagem, significa que um compromisso com Deus, ele sobe um nível. Compromisso com Deus sobe um nível. Veja, Deus está falando com um homem. Abraão morava numa região que depois levou o nome de Babilônia, essa época ainda chamava Mesopotâmia. Abraão morava lá e Deus fala com Abraão. Abraão então sai. Deus aparece no capítulo 12, diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão abre mão de tudo isso e vai cegamente em direção a uma terra que Deus não deu endereço. Deus apenas diz: eu te mostrarei o futuro, eu te mostrarei, não mostrou ainda. O cara deixa toda a infraestrutura que tem nessa sua terra, ele como filho mais velho de Terá, seu pai, e ele parte, meio sem rumo, não totalmente sem rumo, porque Deus tinha dito para ele que ali não era o lugar que Deus iria abençoá-lo. Vou abençoá-lo na terra que eu te mostrarei. Então ele não saiu totalmente sem rumo, como muitos dizem. Abraão sabia aonde Deus não queria ele. E saber aonde Deus não te quer já é uma direção. Amém, amados? Não sei para onde eu vou ainda, mas sabendo aonde Deus não te quer, você já está bem, já está num bom caminho. Amém? Abraão então sai e faz uma viagem, gente, uma viagem só de 15 anos. Depois Abraão fica naquela terra mais 10 anos. Quando Deus chamou Abraão em Padã Arã, Abraão tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade. Aos 100, Abraão tem Isaque, o seu filho. Agora, por volta de 15 a 17 anos aproximadamente, é impossível saber a data correta, Deus faz uma proposta para Abraão. Ou seja, nós estamos falando aqui de pelo menos 40 anos. Abraão tinha 75, agora Abraão tem 115, 117 anos, 42 anos aproximadamente, se eu não estou fazendo as contas erradas, que Abraão está andando com Deus. É uma caminhada que mostra, coisas são deixadas para trás, padrão de vida são modificados, lugares são modificados, tudo é mudado enquanto Abraão está andando com Deus. Ora, para qualquer pessoa, uma fidelidade tão longeva, tão grande, com tanto tempo desse, já, ok, está 40 anos andando, ouvindo a minha voz, está 40 anos me servindo, está 40 anos, e Abraão tinha um negócio bacana com ele, irmã Teresa, que quando ele chegava, ele erguia um altar ao Deus que lhe aparecera, isso era extraordinário, era o homem dos altares, 40 anos fazendo o que um bom seguidor de Deus tem que fazer, 40 anos. Bom, para qualquer um, essa fidelidade tão longeva poderia ser o suficiente, mas Deus nunca está satisfeito com o nosso nível de intimidade que temos com Ele. Por quê, pastor? Porque Ele sempre tem mais. E eu não sei se você tem percebido que é isso que Deus tem falado a cada culto aqui, a cada mensagem. Eu tento mudar os textos, mas o assunto cai no mesmo. Então, quando eu senti essa palavra no meu coração, eu disse: oh Deus, vou falar sobre chegar mais perto de Deus de novo, porque é isso que esse texto está dizendo. Mas esse é o plano de Deus, esse é o script de Deus para a nossa vida. E talvez essa pequena congregação está sendo chamada por Deus para viver um tempo extraordinário com o Senhor, e por isso Deus está nos chamando para chegar mais perto dele. Deus está plantando uma semente fértil
de pessoas que não se satisfazem com o tipo de crença que vivem, com o tipo de fé que exercem, mas pessoas que têm sede de Deus. O que acontece na vida de muitas pessoas, com muito tempo de fé, isso acontece comigo, isso acontece com o Estênio, que é velho de idade de crente também, passamos dos 40, né, Estênio? Servindo a Deus. O que acontece com pessoas que estão há muito tempo na fé, é que a pessoa vai perdendo o deslumbre por Deus. As pessoas não estão mais deslumbradas com o que Deus faz, tudo é normal. Você conta, olha, no culto Deus salvou uma pessoa, olha, Deus libertou uma pessoa das drogas, ou do álcool, ou do cigarro. Ah, legal. Não há mais deslumbre com as coisas que Deus faz, e as coisas que Deus faz são extraordinárias. Eu estava orando esses dias e disse: Deus, eu quero viver deslumbrado como Davi viveu deslumbrado. Davi vivia deslumbrado com Deus, e Deus sempre lhe apresentava experiências novas, para que o deslumbre de Deus continuasse presente. Até que ele cantou um salmo, e ele já está com quase 70 anos de idade. Ele sabe que ele não vai viver mais tanto tempo, mas ele está cantando talvez o último salmo da vida dele, talvez o último salmo escrito por Davi. Ó Deus, eu quero estar na tua grande congregação e contar as suas maravilhas, contá-las todas. Aleluia. Isso é extraordinário, estar na congregação de Deus para contar todas as suas maravilhas. Aí ele diz: por quê? Para que os teus filhos saibam que o Senhor é Deus e é grande. Se andar deslumbrado com Deus, tudo que a gente passa muito tempo perde o deslumbre. Você lembra quando você foi casado? A primeira noite, a primeira semana, como eram os encontros, como era a volta do trabalho, como eram os encontros em casa. E aí o tempo vai passando e vai perdendo o deslumbre. A vida espiritual também caminha no mesmo sentido. 40 e tantos anos depois, Deus está achando aquela crença muito normal, achando aquela crença sem nenhum tipo de evolução, sabe? E a Bíblia diz que a vereda do justo, ela nunca pode ser uma vereda contínua, em linha reta. A Bíblia diz que a vereda é caminhada ou trajeto. A vereda do justo, ela é como a luz do sol, que vai brilhando, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, o sol das 7 da manhã não tem o mesmo brilho, a mesma intensidade que o sol das 8, e o sol das 9 é mais forte, e o sol das 10 queima mais ainda, e o sol das 11 mais ainda. Deus quer nos levar a uma vida de deslumbre diário, aproximar-nos de Deus de forma intensa e se alegrar por tudo que Deus tem feito. Eu tenho orado, eu tenho pedido isso ao Senhor. Eu tenho orado pedindo uma renovação na minha vida. Eu tenho 47 anos de idade e de crente. Só não nasci na igreja, porque igreja não é maternidade, mas quando nasci meus pais já eram crentes. E muita coisa se tornou uma coisa normal, comum. E eu tenho orado: Deus, eu quero mais de Ti. E eu tenho insistido nessa oração. E eu acho que Deus está levando a sério esse negócio. E Deus tem me visitado. Deus tem me visitado em sonhos. Deus tem me visitado em revelações. Esses dias eu vim aqui para esse lugar sozinho, e Deus me visitou aqui. Aleluia. Eu ouvi uma mensagem esses dias de um pregador norte-americano, e ele disse que Deus mostrou uma visão, e naquela visão Deus disse para ele que o céu estava vazando. O tema da mensagem dele: o céu está vazando. Ou seja, está descendo mais coisas do céu do que ele estava acostumado a descer. Deus, o que é isso? Deus diz: o céu está vazando. Aleluia. E eu creio que o céu está vazando sobre a minha vida também. Que dia que foi? O primeiro dia do feriado, você estava em casa? Há uns 3 dias atrás. Sexta-feira, minha mulher estava em casa. E aí não sei o que aconteceu. Ela acordou cedo, fez café, me levou café na cama. Glória a Deus pela vida dela. Eu estou fazendo alguma coisa boa, gente. Minha mulher está me levando café na cama. Isso não é muito normal aí. Café na cama é um bom sinal.
E ela estava de folga, e é o dia que minha mulher, normalmente ela não está com muito bom humor, que é o dia que ela vai limpar a casa. Eu não sei se esse espírito baixa em todas as esposas, mas o dia que vai limpar a casa, ela não se satisfaz contigo no sofá de boa, sim ou não? A irmã Kelly não fica mais brava no dia da limpeza? É assim. E aí eu falei, você quer que faça alguma coisa? Bom, café na cama, né? Quer que te ajude em alguma coisa? Ela falou assim, a louça está te esperando. Eu falei, você sabia que esse café não era tão... Fui lá na louça, Ricardo. Mas tem água quente, né, irmão? Já sabe que tem água quente. Graças a Deus que tem água quente. Glória a Deus. Enfim. E aí comecei a ouvir uma pregação e de repente, irmãos, Deus me visitou naquela cozinha de manhã. E eu costumo adorar a Deus. A gente pregou sobre adoração aqui domingo passado. Eu costumo adorar a Deus, domingo não, quinta-feira. Costumo adorar a Deus quando estou sozinho. Espero minha mulher sair, fecho toda a casa, fecho a janela da casa para que ninguém me veja. Coloco um louvor e começo a dar lugar ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não respeitou minha mulher em casa, meu filho, meu cachorro. Eu estava lavando louça, não esperou nem eu terminar de lavar a louça. Caiu uma unção de Deus como nunca tinha acontecido ainda na minha vida. Eu não consegui ficar de pé. E eu não conseguia falar uma palavra, eu não conseguia nem falar língua estranha. Eu só ria e chorava. Foi um mistério, eu disse para minha esposa, espero que nunca aconteça na igreja. Os irmãos vão falar que eu estou maluco. Corri para o quarto, me prostrei ali no chão, fiquei ali uma meia hora, meu filho abriu a porta, papai, você está chorando? E eu não conseguia falar com meu filho que não, papai está orando. Eu não conseguia. Minha esposa desceu e falou, o que está acontecendo aí? Aí eu lembrei da frase, falei, acho que o céu está vazando sobre mim. Nós precisamos ter o deslumbre de Deus de novo. A graça, a unção do Espírito ainda precisa aquecer os nossos corações de novo. Precisamos olhar em Deus e no Senhor e na sua obra. Os nossos olhos ainda precisam brilhar. Abraão é o pai da fé, minha gente. Abraão é o pai da fé. O homem que saiu e andou 1000 quilômetros daqui em Brasília, com uma família e mais ou menos 1.500 a 2.000 servos, ouvindo a voz de Deus e andando. Um homem que está andando, deixando tudo para trás, deixando uma cultura para trás, criando uma nova cultura. Ele era conhecido como hebreu. Hebreu significa nômade, gente que mora em cabana. Tudo isso ele está fazendo porque ama a Deus. Ele chega num lugar, se estabelece, e Deus olha e diz, está faltando um deslumbre aí, está faltando o brilho nos olhos, não estou vendo mais. E essas coisas que agradam a Deus, porque lá no livro do Apocalipse Deus faz uma série de elogios para a igreja. Eu sei do teu trabalho, eu sei da tua obra, eu sei da tua fé, eu sei que você faz isso, eu sei que você faz aquilo. Elogiou um bocado e disse, mas acabou. O que, Senhor? O brilho nos olhos, que lá ele chama de o primeiro amor. Vocês deixaram o seu primeiro amor, a sua paixão. Deus está nos chamando a viver essa paixão de novo. Amém? Recebe mais essa palavra de aproximação de Deus. Ou Deus te aproxima ou a gente se converte, porque é isso que ele está falando todo domingo. Eu quero mudar, mas Deus não deixa. Deus está nos chamando para mais perto dele. Aí então o Senhor resolve provar. E aconteceu que o Senhor... e foi tremendo, que quando Abraão estava na terra, ele era um recém-chegado na terra, e tinha um sujeito muito poderoso lá chamado Abimeleque. O Abimeleque era um perigo do Abraão para o Abimeleque e do Abimeleque para o Abraão. Quer dizer, eram duas famílias poderosas. Abraão tinha um exército, um pequeno exército de 318 soldados, homens que venceram guerras, e Abraão oferecia um certo perigo para Abimeleque, um rei ali próximo, e Abimeleque também oferecia um certo perigo para o Abraão. Abimeleque quis ficar inclusive com a esposa de Abraão, porque Abraão disse que era irmã, e aí depois Deus feriu Abimeleque, e Abimeleque entendeu que ele era homem de Deus. Deus falou para Abimeleque, ei, vai, devolve a mulher do homem, não é a irmã dele não, é a mulher dele. E outra, ele é profeta. Deus disse para Abimeleque, ele é profeta.
Aí ele foi lá e falou: Abraão, por que você mentiu? Abraão disse: não, ela é realmente a minha irmã, de segundo grau, mas ela é minha parente, sim, mas é que eu fiquei com medo. E aí a Bíblia diz que ambos fizeram aliança. Aliança entre Abraão e Abimeleque significa: está pacificado, está tudo bem, você não tem mais que viver com medo de Abimeleque, Abimeleque não tem que viver mais com medo de Abraão. As coisas estão pacificadas. Quantas vezes, irmãos, na pacificação da nossa vida, seja ela na área financeira, seja ela no relacionamento, seja ela na fé, seja ela em qualquer área que for, a pacificação de áreas da nossa vida que estiveram já em tumultos, em dificuldades, isso também nos traz essa falta de brilho. Ok, Deus já não é mais não precisamos depender tanto de Deus, agora já fiz amizade e paz com o meu inimigo mais temido. Às vezes a vida cristã, ela ressurge, faz com que o brilho nos olhos ressurge por causa de um conflito. Por quê, pastor? Porque no conflito você passa a depender mais de Deus do que na hora da paz. Crente reclama muito que está em luta. A culpa é sua, por sinal, porque no momento em que tudo está em paz, você deixa Deus e Deus é apenas mais uma opção. Deus é apenas mais um item na minha lista imensa de prioridades de vida. E aí Deus diz: é assim? Beleza, eu toco em você. E aí Deus faz isso. Por que Deus faz isso? Porque Deus ama. Porque Deus sabe que o próximo passo em deixar Deus em terceiro, quarto, quinto, sexto plano, o próximo passo será a cooptação do mal naquela pessoa, porque aquela pessoa sabe que ele não está tão bem com Deus, ele não tem uma dependência inteira com Deus. E eu disse uma palavra aqui que pareceu dura, inclusive alguém, não me lembro quem, disse: me explica melhor isso. Eu expliquei, me lembro agora, não vou expor a pessoa. Eu disse: sim, não tem moleza, ou você é de Deus ou você é do diabo, não tem duas opções. Ou você se entrega inteiramente ao Senhor, ou você é do outro lado. Não dá para jogar na coluna do meio, só tem duas opções: ou você é de Deus ou você não é de Deus. E não sendo de Deus, você é do diabo. E a Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Ou seja, quem não é de Deus é alguém tocável pelo maligno. É simples assim. Por mais difícil que possa parecer para aqueles que não querem tanto compromisso assim com Deus. E quando eu digo compromisso com Deus, eu não estou dizendo compromisso com a igreja. Que é a igreja perto de Deus? Nada. O compromisso tem que ser com Deus. Por isso que sempre estimularei a todas as pessoas que aqui congregarem e buscarem a Deus aqui junto comigo, a sempre se relacionarem com Deus. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, eu não tenho problemas com as suas decisões, eu só quero te estimular a estar bem com Ele, porque se você estiver bem com Ele, você estará bem. Quem está entendendo, diga amém. Deus não me chamou para tutoriar a vida particular de absolutamente ninguém. Deus me chamou para ser porta-voz da palavra de Deus e do ministério da reconciliação. Eu prego a palavra no objetivo de que você se reconcilie com Deus, porque você bem com Deus, você estará bem. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que os conflitos acontecem. É a falta de brilho nos olhos, é uma vida muito horizontal, é uma vida muito sem sobressaltos, que faz com que isso preocupe Deus. Deus fica preocupado com isso. Por quê? Porque Deus sabe que o próximo passo de uma vida de falta de deslumbre, uma vida da mesmice, será uma tragédia iminente. Eu lembro me ocorre agora o Caim. Lembra do Caim? Caim e Abel. Um era pastor de ovelhas, no caso do Abel. O Caim era lavrador. É isso mesmo? Faz muito tempo, já faz 6.000 anos. Não lembro mais. Enfim, o que acontece é que quando terminou, eles vieram trazer sua oferta a Deus. E não tem nada a ver com oferta, tá? Deus aceitou porque era animal, o outro porque era planta. Não é nada disso. Afinal, eles trouxeram as suas ofertas. Deus não olha para a nossa oferta, Deus olha sempre para o ofertante.
A Bíblia diz que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. A quem ele rejeita primeiro? A Caim. Rejeitando Caim, automaticamente o que Caim traz, independente do que seja, também está rejeitado. Ao passo que a Abel, veja lá no texto, e a sua oferta, Abel vem primeiro. Primeiro Deus recebe o ofertante e depois Deus recebe a sua oferta. Primeiro Deus rejeita o ofertante e por consequência Deus rejeita a oferta daquele mau ofertante. Quando Deus recebeu a oferta de Abel, não recebeu a de Caim, o Caim ficou mal, ele descaiu o semblante. Bom, ele estava fazendo coisas erradas, Deus não precisava aceitar, ele nem tinha que aceitar uma oferta do cara daquele, e ele estava mal. O escritor aos Hebreus chama Caim ele era maligno. É terrível essa palavra. Maligno significa alguém que tem o mal como dominador das suas ações. Tem pessoas que são malignas, tudo que fazem pensando no mal. Ou seja, o mal domina todas as ações dessa pessoa. Eu já conheci pessoas malignas ao longo da minha vida. O Caim era maligno, mas Deus olhou Caim e foi lá e disse assim: ei, por que descaístes o teu semblante? Ora, Deus não aceitou a oferta e Deus ainda vai dar satisfação para o cara. Eu pensei, por que Deus não deixou esse cara para lá? Deus recebeu Abel. Irmãos, interessante que Abel era um bom crente, mas Deus nunca falou com Abel. Caim era um mau crente e Deus falava com Abel. Agora eu entendo porque Deus fala tanto comigo e contigo. Caim ouviu Deus, Abel não ouviu Deus. Abel simplesmente cultuava o Senhor e fazia as coisas certas. Deus foi lá, rejeitou a oferta do Caim, Caim ficou mal, e Deus vai lá dar satisfação para ele. Falou: Caim, por que você está tristinho, bichinho? Por que descaíste o teu semblante? E aí Deus explica para ele, filho. Deus diz assim: porventura, se tu fizer o bem, em outras palavras, na próxima oferta, se você for um cara melhor, eu aceito. Foi isso que Deus falou. Porventura não sabes que se fizeste o bem, tu serás aceito? Como se afagasse a cabeça do Caim, dissesse: levanta a cabeça, tudo bem, dessa vez não deu certo, eu não te aceitei, você tem feito coisas mal, mas melhora os seus caminhos e os seus passos, e eu melhoro a minha relação contigo. Foi isso que Deus fez com Caim. E por que Deus se interessou pelo um Caim que está lá embirrado, cheio de manhas? Por que Deus se importou com ele? Porque Deus sabia que uma vida sem deslumbre por Deus pode resultar em coisas terríveis. O próximo passo ali, um dia o Abel vai ao campo, Caim está com uma enxada na mão, falou: é agora. Levantou-se contra o seu irmão e feriu e o matou. Enxada foi eu que estou dizendo. A Bíblia diz que ele se levantou contra o seu irmão e o matou. Sei lá com que ele matou. Ok? Então veja, Deus percebe que uma vida sem deslumbre, sem brilho nos olhos, é capaz de levar esse adorador de Deus, ou antigo adorador de Deus, a situações catastróficas, porque o diabo não brinca de ser diabo. Quem entendeu, diga amém. Pegando meio pesado hoje, né? Mas tudo bem, é para o nosso bem. Concluindo aqui a nossa palavra. Então Deus aparece para Abraão. Abraão está em paz, não tem mais brilho nos olhos. O meu maior adversário, aquele adversário que me fazia sempre recorrer a Deus, dizendo: Deus, ou Abimeleque aqui, agora que eles fizeram aliança, Abraão está em paz. Aí Deus aparece para ele. Pode ver, o texto diz: e depois dessas coisas, que coisas? A pacificação. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão e disse: Abraão, Deus está falando comigo. Eis-me aqui, Senhor. Aí Deus disse: toma o teu filho. E aí Deus apimenta a coisa. Irmã Kelly, Deus deixa ruim de cumprir. Deus diz assim: toma o teu filho, o teu único filho, e continua machucando aquele a quem tu amas. O que mais, Senhor? Vai no monte que eu vou te mostrar, lá pelas bandas de Moriá, e me oferece como um sacrifício humano. Uau! É o que Deus está chamando.
Ou tu sobe para um próximo nível, ou Abraão não seria o pai da fé. A história espiritual de Abraão estava fadada ao fracasso, caso Abraão se recusasse a subir aquele degrau. Veja, já tinha andado 40 anos, já tinha histórico com Deus. Mas agora Deus disse assim: eu te chamo para subir um próximo nível. Pastor, por que Deus nos chama para subir a um próximo nível? Não está bom o crente que eu tenho sido? A resposta de Deus é não. Por quê? Porque eu gostaria de manifestar em você mais coisas do que você tem sido manifestado. Eu gostaria de abençoar mais a tua vida, e você pensa que a falta de bênçãos da tua vida é falta de capacitação, é falta, sei lá, de uma faculdade, mas se tem faculdade, falta de uma pós-graduação, de um MBA, de não sei o que. Deus está dizendo não, isso é falta de comunhão comigo, isso é falta de conexão comigo, porque a hora que você se conectar comigo, aleluia, o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pensamos ou imaginamos, por causa do poder que em nós opera. Ele é capaz de fazer abundar sobre a nossa vida coisas das quais você sequer tem capacidade de chegar. Então o que faz com que Deus nos chame para um próximo nível, um nível mais próximo de Deus, não é a vontade que Deus tem de ser adorado, porque Deus não precisa de adoradores, de adoração. Deus precisa de adoradores. Por que, pastor, Deus precisa de adoradores? E agora os crentes da quinta ouvirão as mesmas frases que falei aqui na quinta-feira. Deus está buscando adoradores, porque nós nos tornamos iguais àquilo que adoramos. Quando o Senhor disse assim: não faças para ti imagem de escultura de nada, nem que tem na terra, no céu, no mar, de nada. Por quê? Porque aqueles que se prostram diante, olha o que Deus fala, aquele que se prostra diante de uma imagem dessa, se tornará igual à imagem que ele se prostra. Pegou o mistério? Tem uma imagem ali, se você se prostra sobre ela, você se torna igual à imagem da qual você se prostra. Agora mude isso. Nós estamos adorando a Deus, nós nos tornamos a imagem daquilo que nós adoramos. Você pode aplaudir o nome do Rei, porque esse é o amor do Pai, é transformarmos em alguém mais parecido com Ele. Amém, amados? Deus nos chama para mais perto dEle, porque num momento de adoração, ontem eu levantei, contei essa experiência para minha esposa, contei agora para a igreja, e contei para um amigo. Não me lembro qual amigo. Contei para um amigo por telefone, lembrei, pastor Jessé. E ele falou: uau, que experiência estranha. E o que resultou essa experiência? Eu disse: eu não sei. No momento em que eu estava prostrado, caído dentro do quarto da minha casa, não conseguindo dizer uma palavra em português, eu sabia na minha mente, querida Júlia, eu sabia na minha mente que Deus estava dando alguma coisa para mim, que até agora eu não sei o que é. Oh, aleluia. Mas é impossível alguém se prostrar diante de Deus e Deus não transferir alguma coisa para aquele adorador. Deus não é um ser carente que está: me adore, eu preciso de adoração para... Não, Deus não precisa de adoração para se provar. Deus precisa de adoradores. E Ele precisa de adoradores porque Ele te ama. E quando você o adora, Ele transforma você daquilo que você está adorando. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Adore-o, portanto. Aleluia. Sobe no monte e oferece o seu filho para mim. Agora Abraão está diante de uma encruzilhada da vida espiritual. Deixa eu profetizar sobre a sua vida nessa manhã. Deus está nos colocando diante de uma encruzilhada da vida espiritual. Ou a gente sobe esse nível que Deus está nos chamando a subir, ou infelizmente passaremos para a história como alguém irrelevante diante de Deus e diante de todos. Deus está nos chamando para nos abençoar. Amém? O andar de cima é o andar que abençoa. O andar da adoração é o andar que transforma. Pastor, eu tenho muitos defeitos. Pastor, eu tenho muitas coisas. Pastor, não consigo abrir mão. Claro que consegue. Claro que consegue.
Você acha que o que Deus tem para você no andar de cima não vale a pena os sacrifícios desse andar de baixo? Você acha que o que Deus tem para te oferecer ali em cima não é infinitamente superior ao que Deus tem te dado até o dia de hoje? Fique com essa palavra no seu coração. Quando Deus chamou Abraão, Abraão disse: tudo bem, então agora é a hora de subir um nível. Amém? Que horas são, querido? Tenho 5 minutos, já quero orar para você. Mas antes eu quero dizer o que Abraão fez. Abraão chamou seu filho. Veja, não teve negociação, não falou com Sara. E eu fico imaginando, irmã Marissa, se ele fala com a Sara ia falar: não. Vai arrumar outra forma de tu provar o teu amor com Deus. O meu bebê não. Meu bebezinho não. Eu tive esse bebê com 90 anos. Ali convenceu Abraão. Eu tive esse bebê com 90 anos. Eu já sou uma velhinha. Tu quer que eu faça um filho agora com 110? Não, meu filhinho não vai levar. Mas tomaram uma decisão diante de Deus. Escute isso, leve para a sua vida. Tomar uma decisão diante de Deus pressupõe uma decisão própria. E você arcando com todas as consequências dessa decisão de se aproximar de Deus. Amém? Isso mostra compromisso. Compromisso com o Senhor. Irmãos, porque se nós quisermos oferecer para Deus as desculpas pela nossa falta de compromisso, é o que mais tem. Todos os bolsos temos desculpas. Aqui, Senhor, essa desculpa, olha essa outra, espera aí que eu tenho mais no carro, no porta-luva, no porta-mala, eu tenho em casa, dentro do guarda-roupa. São infinitas as desculpas que tenho para não ter um compromisso mais próximo contigo. Pastor Alex Cardoso tem uma frase extraordinária que ele diz: para quem quer dá um jeito, e quem não quer arruma uma desculpa, e elas são fartas. Abraão pegou o seu filho e andou com o seu filho, não negociou sequer com o objeto do sacrifício. Levou o seu filho, levou o fogo, a lenha, levou tudo. Deixa os servos aqui. E é tremendo que Abraão sabe o Deus que ele serve. Quando ele olha para os servos, ele disse: fiquem aqui, que eu e o moço iremos até o monte, e havendo adorado, retornaremos. Plural, só ia ele e o filho. Se ele sabia que Deus estava mandando matar o filho, por que ele profetizou retornaremos? Porque Abraão conhecia Deus. O escritor aos Hebreus, quando vai contar essa história, ele diz que Abraão obedeceu e foi ao lugar do sacrifício e ia oferecer de fato o seu filho. E ele disse: porque ele, Abraão, sabia que Deus, até mesmo das cinzas, poderia trazer o seu filho de volta. Sabe o que significa? Confiar em Deus significa fechar os olhos e se lançar, sabendo que Ele segura. Isaías profetizou uma palavra e com ela eu termino. Ele diz: quando tiver tudo escuro e eu não encontrar luz nenhuma, eu me lançarei sobre o Senhor e confiarei no Deus da minha salvação. Amém? Conta-se uma história de que... Carlos, vem aqui, querido, fazer um louvor aqui. Conta-se a história de que um homem estava, um alpinista, foi subir as montanhas gélidas e de repente teve um desabamento de gelo, como chama? Uma avalanche. E ele desce com outros alpinistas e ele vai descendo, daqui a pouco a corda firma e ele está ali pendurado naquele gelo, sem absolutamente nada, sem enxergar 10 centímetros adiante dos seus olhos. Quando ele está nessa situação, uma voz diz para ele: corte a corda e se jogue. Ele olhou para trás, ele não via nada. Ele olhou para baixo, também não via nada. Ele não teve coragem de cortar a corda. Quando amanheceu o dia, as equipes de busca vieram buscá-lo e saiu no jornal à tarde: alpinista morre congelado a 30 centímetros do chão. Deus falou: corta a corda, eu te seguro. E ele, porque não confiou, manteve-se preso a essa corda. Queridos, em nome de Jesus, lance-se sobre o Senhor. O Senhor está nos chamando para o próximo nível.
Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero te pedir uma coisa que normalmente eu não peço, mas eu acho que cabe agora. De olhos fechados. Coloque a mão no seu coração. Vamos falar com o Pai, de coração para coração. Eu quero começar a orar por você e eu quero que você faça a sua oração particular aí. Não precisa gritar, mas eu gostaria muito que fosse audível essa oração, que ela saísse dos seus lábios. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, uma comunidade de imperfeitos. Sim, Senhor, estamos aqui numa comunidade de pessoas que têm dificuldades, que têm imperfeições, que não somos santos. Uma comunidade de pessoas que foram tiradas para fora. Uma comunidade de pessoas que o diabo ansiou por matar, destruir, arrebentar com a vida. Mas o Senhor nos trouxe de novo. O Senhor nos deu uma chance. O Senhor nos colocou nesse lugar. Esse lugar se chama Betel. E Betel não é outro lugar senão casa de Deus e porta dos céus. Foi nesse lugar que tu tiveste um encontro com um homem que fugia. Quando Jacó sai da casa de seu pai para ir para a Mesopotâmia, as suas pernas cansam, seus olhos ficam pesados e ele deita no lugar chamado Betel. Deus, aqui está uma comunidade de pessoas que estão diante da porta do céu. E o Senhor vem nos falando, Senhor, pelo menos nos últimos 4 domingos, sobre aproximar de Ti. Eu falei sobre águas purificadoras, eu falei de águas eu falei de adoração, eu falei sobre fé para estar mais perto de Ti. E hoje o Senhor nos dá essa palavra que nos chama para um momento novo de deslumbre, aonde veremos Deus de novo, onde ouviremos Deus de novo. E foi ali no alto do Monte Moriá que Abraão se tornou o pai da fé. Abraão teria caminhado 40 anos e ele sequer estaria na Bíblia, ele sequer entraria na história judaica. Mas o Moriá foi o grande divisor de águas. O Senhor tem nos chamado a esse lugar, Senhor, para que esse lugar seja um divisor de águas na nossa vida. Oh Espírito Santo de Deus, recebe portanto a nossa oração. O seu filho que te clama, a sua filha que te clama, no oculto das suas orações, no silêncio das suas orações, os teus filhos te clamam e confiam no Senhor. O Senhor tem falado ao meu coração sobre uma comunidade que impactará essa cidade de Embu das Artes, impactará a nossa redondeza. Eu olho para o espelho da minha vida e digo: como, Senhor? Aí eu olho para a carta de Paulo aos Coríntios e sinto alegria e confiança, porque lá está escrito que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisasvis, as coisas desprezíveis e as coisas que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante do Senhor. Ora mandarabassuri andarabás. Eu peço sobre nós, Senhor, a Tua graça, a graça para rompermos, a graça para subirmos este nível, a graça para rompermos em fé. Ó Deus, faça com que os nossos olhos brilhem. Faça com que no coração de cada pessoa, Senhor, que está aqui nessa manhã, possa brilhar os olhos, o desejo no coração de estar diante da Tua face, de te buscar, aleluia, e
de na oração sentir a presença e dizer: ah, que lugar é esse? Esse lugar não é outro senão casa de Deus e porta dos céus. Ora manara baixara mandara surianda lamaha. Ora basurianda lamaha. Aproveite essa canção para adorar o Senhor. Menos de mim. E menos de mim. Menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Você conhece essa canção? Vamos declarar, vamos fazer disso uma declaração, que ele cresça. Faça essa declaração, faça dessa música a tua oração. Você pode ficar de pé, você pode ficar de pé. Fica de pé, quem pode, por favor. Com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti. Mais, Pai, eu quero mais. Não estamos satisfeitos, Pai. Eu gostaria de pedir para a irmã Júlia. Júlia, você pode orar por essa família que veio visitar? Abençoe essa família aí, está mais pertinho de você. Essa é a minha oração dessa serva de Deus. Ore pelo filho, ore pelo casal. Diminua e ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua e ele apareça, com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. É manhã de bênção, é manhã de sair daqui abençoado por Deus.
tocado pelo Espírito Santo, aleluia. Enquanto você adora, aleluia, você se torna como aquele que você adora. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Dá lugar ao Espírito Santo, deixa o Espírito te renovar, deixa o Espírito te ressuscitar, aleluia. Grande é o nome de Deus, amém, amém, amém. Ore kalamanara suriandaramahai. Aleluia. Sente um minutinho. Aleluia. Obrigado, irmã Júlia. Obrigado, família. Leve a bênção de Deus, amém. Aleluia. Ora masuriandaramahai. Nós temos a vitória e que nos ajuda a por isso diante dele, nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus Pois só eterno. tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Vou parar aqui, irmão, Aleluia. porque o céu está vazando aqui de novo. O céu está vazando de novo. Alamandara suricandaramas. Amém. Preciso parar. Deus abençoe a todos. Carlos, quando o céu está vazando assim, eu esqueço de tudo. Aliás, eu tenho esquecido sempre. Distribui rapidinho, queridos envelopes. Os irmãos que trouxeram alguma oferta ao Senhor. Amém. Tem ajudado na manutenção desse salão.